Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais, para os seus amigos e familiares, porque como Deus falará com você, falará com cada pessoa com quem você compartilhar. Outra coisa importante, o link do nosso livro, do nosso e-book está aqui na descrição. Acesse o link, o site, adquire o nosso e-book e assim você estará agregando muito para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus e também ajudando o nosso trabalho evangelístico. Mas agora vamos meditar, vamos prestar atenção na mensagem que vamos meditar hoje. Olha só o tema, o título da nossa mensagem: Como vencer o pecado. No estudo anterior, nós estudamos que não compensa viver na prática pecaminosa. Se você ainda não assistiu, não meditou, não perca tempo. Logo após que terminarmos aqui também, medite nessa direção, nesse ensinamento. Mas agora focando aqui, sabemos que não compensa viver na prática pecaminosa. Mas também é notório que quando Adão e Eva pecaram, a natureza do ser humano ficou tendenciosa ao pecado, ficou tendenciosa ao erro. Então, diante disso, de não compensar viver no pecado, viver na prática pecaminosa, mas também estar o ser humano sujeito ao pecado, como vencer o pecado? Como resolver essa questão? É isso que o Espírito Santo vai passar para nós hoje. Então, já de imediato, vamos entrar no versículo que vamos meditar. Hoje nós vamos meditar lá na carta aos Romanos. No capítulo 6, do verso 6, o Espírito Santo passou algo muito forte. Então, preste atenção em todos os detalhes, acompanhando conosco. Olha só o que diz. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Jesus, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Vamos entender parte a parte. Quando uma pessoa manifesta a fé no sacrifício de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, a pessoa manifestando essa fé verdadeira, ela está se morrendo para o pecado. Ela está crucificando a natureza pecaminosa dela. Ela está crucificando esses desejos desenfreados dela na cruz com Jesus Cristo. Esse é o poder da fé. Por isso que agora nós já vamos entrar no ponto da nossa mensagem. Como vencer o pecado? Morrendo para o pecado. Como diz aqui, de sorte que nós fomos crucificados, a nossa velha natureza, a natureza pecaminosa, a natureza que é tendenciosa ao pecado, tendenciosa ao erro. Quando manifestamos a fé em Jesus Cristo, essa natureza pecaminosa, perversa, corrompida, é crucificada com Jesus naquela cruz. O sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz nos dá essa liberdade, essa libertação dos desejos desenfreados, dos desejos pecaminosos. Você está entendendo? Então, aqui que está um ponto que nós temos que enfatizar. Para vencer o pecado, é necessário morrer para o pecado. E para morrer para o pecado, é necessário a fé em Jesus Cristo. Porque, entenda, quem venceu o pecado? Somente Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele se sacrificou naquela cruz, no madeiro, ele estava cravando no madeiro toda a sorte de pecado, junto com toda a sorte de mazela. Então entenda o que o Espírito Santo quer passar. Com a força do braço não adianta. Por isso que muitos falam, quando eu fui ver eu já menti, quando fui ver eu já traí a minha esposa, ou a esposa traiu o marido, quando fui ver eu defraudei, toquei naquilo que não era meu, quando fui ver eu voltei pro vício, quando fui ver eu já estava desejando isso, eu já estava desejando aquilo, eu já tinha caído. Você está entendendo? Por quê? Porque não manifestou a fé em Jesus Cristo. A fé verdadeira. Entenda, não é a fé religiosa que diz assim, eu creio. Não, a fé é manifesta na nossa vida. De fato, realmente entregando a nossa vida para Jesus. A fé é isso, entregar a vida para Jesus. Se antes de eu ter entregado a vida para Jesus eu mentia, agora eu entreguei para Jesus, eu não vou mentir. Se antes de entregar a minha vida para Jesus eu estava defraudando, roubando, ou seja, agora eu não vou fazer mais isso. A fé verdadeira faz nós nos convertermos, porque esse é o poder da fé. Então é aqui que nós distinguimos. Será que verdadeiramente eu criei no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo?
Opa, peraí, houve mudança. Então verdadeiramente eu manifestei a fé. Opa, não houve mudança. Então a minha fé só foi de boca. Porque a fé verdadeira que é produzida de dentro do ser humano vai trazer transformações fora. Você está entendendo? Então, parafraseando aqui, para vencer o pecado é necessário morrer para o pecado. E para morrer para o pecado é necessário a fé em Jesus Cristo. E assim, essa novidade de vida que Jesus nos proporciona se materializa. Assim, não mais vivendo na corrupção da carne, não mais sendo sujeito à tendenciosa inclinação da carne que é o pecado. Por isso que no final do versículo, no próprio versículo 6 diz o seguinte: a fim de que não venhamos mais servir o pecado, não venhamos mais ser servos do pecado. Você quer de fato largar esse vício? A pessoa que quer de fato largar o vício, a prostituição, a mentira, o adultério, enfim, tantas coisas perversas, a pessoa que realmente quer mudar, que realmente quer vencer o pecado, ela tem que manifestar a fé em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo e na ressurreição dele. E dessa maneira a pessoa vai se ver livre. Entenda, a natureza pecaminosa vai gritar, mas não vai mais dominar ela. Você, eu, nós, quando de fato entregamos a nossa vida para Jesus, de fato manifestamos a fé em Jesus Cristo, a natureza pecaminosa não tem mais poder, não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Quando a tentação vir, o pecado querer vir, logo nós falamos, sou morto para o pecado. Não, eu mesmo tenho controle, claro, através do poder da fé e do Espírito Santo. Então, resumindo, era isso que o Espírito Santo queria passar. Para uma pessoa vencer o pecado, é necessário ela manifestar a fé em Jesus Cristo, porque assim ela vai ter uma troca de natureza. Ela não vai mais viver na natureza pecaminosa da carne, mas vai viver no Espírito, continuando nessa terra, mas vivendo no Espírito. Então, deixe essa palavra entrar dentro de você e toda a sua vida vai mudar. Tanto nessa terra, porque você não vai mais ser sujeito ao pecado e assim não vai ter mais os prejuízos vindos do pecado, mas também, sobretudo, você estará caminhando em direção à vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.